A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Hoje nós vamos comentar a lição 9 da revista da nossa escola dominical CPAD, que tem como título O Reinado de Joás. Texto áureo. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios capítulo 3, versículos 3 e 4. Verdade prática. Para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Amados, hoje nós vamos comentar o reinado de Joás. Joás foi o rei mais moço a ocupar o trono de Judá. Ele começou a reinar com 7 anos de idade, resultado de uma ação divina e organizada pelo sumo sacerdote Joiada, que era o seu mentor e conselheiro. Enquanto Joiada viveu, Joás teve um reino próspero, abençoado, porque ele fez o que era reto diante do Senhor. Quando morreu o sacerdote Joiada, nós vemos que Joás ele foi aconselhado pelos príncipes, os conselheiros, o conduziram à idolatria. E ele então, mergulhando na adoração aos ídolos, conduziu Judá à apostasia. O seu reinado entrou em decadência. A ira de Deus se tornou implacável sobre ele. As tropas sírias invadiram o território de Judá, feriram Joás. Joás ficou prostrado em cima de uma cama e foi morto quando os seus conselheiros conspiraram contra ele. Nesta lição, nós veremos que o pecado conduz o homem à ruína. Vamos então para o primeiro tópico da nossa lição, o livramento de Joás. Primeiro ponto, as tramas reais. A monarquia, tanto em Israel como em Judá, foi marcada pelas intensas disputas envolvendo os interesses econômicos e políticos. Nós sabemos que o poder gera muito interesse nas pessoas. Pelo poder as pessoas matam, morrem, se degladiam. Isto vem desde os tempos primitivos. Infelizmente, as disputas não envolve somente o poder político, envolve também a esfera eclesiástica. Haja vista que quando Israel estava no deserto, nós vemos ali a disputa de Coré, Datã e Abirão, reivindicando de Moisés o direito de oferecer sacrifícios. Nós podemos ver isso em Números, no capítulo 16. A casa real de Judá se aparentou com a casa real de Israel por laços matrimoniais, porque Atalia, filha de Jezabel, com Acabe, conforme 2 Reis, capítulo 8, versículo 18, casou com Jeorão, filho do rei Josafá. Atalia era uma mulher sanguinária, sagaz, violenta, cruel, extremamente idólatra, porque tinha como mentora a sua mãe Jezabel. Quando Jeorão ocupou o trono de Judá no lugar do seu pai Josafá, Jeorão, ele matou seus 6 irmãos, matou todos os príncipes aspirantes ao trono, porque ele não queria concorrente no seu reino. E vemos que isto soou mal aos olhos do Senhor. Isto certamente teve também a mão de Atalia, a sua esposa cruel. Atalia é uma mulher de um gênio muito forte, ela comandava Jeorão, assim como a sua mãe Jezabel comandava o rei Acabe. O escritor da nossa revista afirma que quando Jeorão foi assassinado por Jeú, Atalia usurpou o trono e reinou em seu lugar. Na verdade, o rei Jeorão, ele não foi morto por Jeú, ele foi acometido, foi ferido por Deus com uma enfermidade, pelos seus graves pecados cometidos no reino. Deus advertiu o rei Jorão muitas vezes, e Jorão jamais quis se render a Deus,
ele jamais quis se retroceder. O profeta enviou uma carta para o rei Jorão denunciando os pecados, afirmando que ele seria ferido pelo Senhor se ele não se rendesse. Então, o rei Jorão foi ferido por Deus, acometido por uma enfermidade, cujas vísceras saíam para fora, e ele morreu em grande angústia e agonia. A Bíblia diz que ele não deixou saudade, também não foi sepultado no túmulo dos reis de Judá. Nós podemos ver isso em 2 Crônicas, capítulo 21, os versículos de 12 a 20. Nós vemos aqui que quando o rei Jorão morreu, o seu filho Acasias reinou em seu lugar. Reinou por apenas um ano. Foi um reinado curto, porém um reino marcado pela idolatria. Acasias, filho de Jorão com Atalia, este sim, foi morto por Jeú quando ele visitava o rei de Israel. Atalia, então, vendo que o seu filho Acasias estava morto, então ela usurpou o trono de Judá. E isto nós vamos ver no segundo ponto da nossa lição, que nos diz a coragem do sacerdote Joiada. Quando o filho de Atalia, o rei Acasias, morreu, Atalia usurpou o trono de Judá. Atalia resolveu matar todos os descendentes reais, todos aqueles que eram aspirantes ao trono. Ela não queria concorrência no seu reino, contrariando aí o propósito de Deus, ou seja, a aliança de Deus com Davi, que disse que jamais faltaria herdeiro ao trono de Davi. E Atalia, então, começou a matar todos os herdeiros do trono, começando dos seus próprios netos. Diante daquela mortandade dos príncipes, dos herdeiros ao trono, nós vemos que Jeoseba, esposa do sacerdote Joiada, ela entra no palácio e toma de lá uma criança, o menino Joás, que era neto de Atalia. Conduz aquele menino até o templo, e aquele menino foi orientado durante 6 anos pelo sacerdote Joiada, que instruiu nos caminhos do Senhor, porque ele era o único herdeiro do trono de Davi. Se Joás fosse morto, certamente ali não se cumpriria o propósito de Deus acerca da vinda do Messias, porque o Messias viria da linhagem de Davi. Sabemos então que Deus é fiel nos seus propósitos e jamais ele deixará de cumprir aquilo que ele prometeu. Diante desta situação, nós podemos ver que a estratégia de Deus para que a descendência continuasse em evidência estava sendo realizada em cima daquele menino Joás. Vamos então para o terceiro ponto da nossa lição, a estratégia bem-sucedida. Joás ele foi criado durante 6 anos na casa do Senhor, orientado pelo sacerdote Joiada, porque ele era o herdeiro legal do trono. Então nós sabemos que o sacerdote Joiada orientou nos caminhos do Senhor, e ele então foi ensinado e foi então preparado para ocupar o trono. Em um tempo determinado, o sacerdote Joiada combina com os capitães da guarda acerca de uma estratégia para empossar Joás como legítimo rei. Então nós vemos que ele combinou com aqueles capitães da guarda um dia para realizar aquela cerimônia de posse de Joás. Diante daquela situação, o sacerdote Joiada ungiu Joás como rei de Judá, colocou a coroa, tirou para fora e proclamou Joás rei de Judá. O povo então aplaudiu aquela cena. Atalia saiu do palácio, irada, revoltada, sendo ali, dizendo que ela era traída, e então tiraram Atalia para fora e mataram Atalia. Joás então
começou a reinar. Joás ainda era um menino, não tinha capacidade de governar Judá, mas ele foi bem orientado, bem assessorado pelo sacerdote Joiada, e ele fez tudo aquilo que era agradável aos olhos do Senhor. A primeira atitude de Joás como rei, claro, orientado pelo sacerdote Joiada, foi destruir os profetas de Baal, foi derrubar os altares, o templo de Baal e fazer aliança com o Senhor. E assim, nós podemos ver que estas atitudes agradaram a Deus, porque Joás, ele tinha um bom conselheiro do seu lado. Todas as pessoas bem-sucedidas precisam de ter pessoas de bem, pessoas conselheiras do seu lado. Um bom conselho leva o homem à conquista, leva o homem a êxito. Muitas pessoas vão ao fracasso porque não têm bons conselheiros. Enquanto Joás, ele teve como conselheiro o sacerdote Joiada, ele prosperou no trono de Judá. Vamos então para o segundo tópico da nossa lição, o reinado de Joás e a reparação do templo. Primeiro ponto, a arrecadação para reparar o templo. O reinado de Joás, ele foi muito próspero, porque ele tinha o sacerdote Joiada do seu lado, lhe orientando. Então nós podemos ver que durante muito tempo o templo do Senhor estava esquecido. As ofertas que entravam no templo eram destinadas para o culto a Baal. Pelo menos 15 anos o templo estava sendo deixado de lado, estava em ruína. Nós podemos ver que 8 anos se passaram no reinado de Jeorão, 1 ano no reinado de Acasias e 6 anos no reinado de Atalia, sendo Judá mergulhado na idolatria. Nesses 15 anos, Judá estava também mergulhado na idolatria e o templo do Senhor esquecido. Mas vemos então que Joás, orientado pelo sacerdote Joiada, ele então manda que os sacerdotes e os tesoureiros arrecadam ofertas para a reparação do templo. E isto nós vamos ver no ponto 2, que nos diz a fidelidade dos tesoureiros. E aqui nós vemos algo importante, a fidelidade dos tesoureiros. Tesoureiros, eles tinham zelo, cuidado, tinham temor no trato com as ofertas sagradas. Então eles, com muito cuidado e responsabilidade, eles lidavam com aquele dinheiro. Vemos que isto é um grande exemplo a ser seguido pelos nossos líderes em nossos dias. Precisamos ter cuidado, ter respeito, ter zelo com as coisas sagradas, inclusive as ofertas para a casa do Senhor. Elas precisam ser bem administradas para a glorificação do nome do Senhor. Vamos para o terceiro ponto da nossa lição. Fidelidade, um atributo que enobrece. Veja, meus amados, o que é fidelidade? Fidelidade significa ser fiel, o ato de ser fiel. Fidelidade significa lealdade absoluta. E nós sabemos que fidelidade é algo muito importante perante o Senhor. Deus é fiel. Deus é tão fiel, amado, que mesmo se nós formos infiéis, Ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Então, fidelidade é um dos atributos divinos. Nós sabemos que Deus tem vários atributos, tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? São aqueles atributos que fazem parte da essência divina. Então, os atributos incomunicáveis, Deus ele não transmite para as pessoas. Dentre esses atributos, podemos destacar onipotência. Só Deus é onipotente, Ele não comunica onipotência com ninguém. Deus é onisciente, é onipresente, é soberano e é eterno. Só Ele tem esses atributos, são atributos incomunicáveis de Deus.
Mas Deus possui atributos comunicáveis, isto é, atributos que ele comunica ao homem. Nós sabemos que Deus é amor, mas ele comunica amor ao homem, ele é paz, ele é benignidade. Deus é fiel ao extremo e ele comunica fidelidade aos homens. Esta fidelidade, nós sabemos, amados, que ela pode ser vista por dois ângulos. Primeiro, a fidelidade no que diz respeito ao caráter moral. A fidelidade como resultado do caráter moral, da nossa forma de ser, sentir e agir, ela é aprendida no convívio doméstico, no seio da família. Mas quando nós falamos de fidelidade no âmbito espiritual, nós podemos ver que ela é fruto do Espírito, conforme Gálatas, no capítulo 5 e o versículo 22. Essa fidelidade espiritual, ela emana de Deus porque Deus é fiel. E ela começa a ser gerada em nosso ser à medida da ação do Espírito de Deus em nós. Vemos em Romanos capítulo 5, versículo 5, a Bíblia nos diz que a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A ação do Espírito Santo em nosso ser geram virtudes espirituais extraordinárias que manifesta através de fruto do Espírito. E uma dessas manifestações é a fidelidade. Veja que isto é agradável diante do Senhor. Somente o cristão, através do fruto do Espírito, ele pode gerar no seu ser a fidelidade como virtude espiritual de Deus. Isto é agradável perante o Senhor, porque a fidelidade, ela traz uma regra de vida, um viver cristão, e a pessoa aprende a ser fiel no pouco, aprende a ser fiel na escassez, no sofrimento, na enfermidade. Ele é fiel em toda a sua forma de vida. A fidelidade, ela enobrece o cristão. A fidelidade gera respeito àquele que pratica a fidelidade. Vamos então para o terceiro tópico da nossa lição, a conspiração contra Joás. Primeiro ponto, o declínio do reinado. A história nos revela que Joás era um homem frágil, um homem de caráter vacilante, um homem limitado nas suas convicções, principalmente no que diz respeito às suas convicções espirituais. Quando o sacerdote Joiada, ele morreu, nós vemos que Joás, ele não conseguiu manter-se fiel a Deus. Ele foi aconselhado pelos príncipes que trouxeram maus conselhos para Joás e ele mergulhou na idolatria, levando todo o Judá de volta à apostasia. Isso nós vemos que aquela forma de vida de Joás, promíscua, idólatra, gerou ali uma desconfiança no que diz respeito o seu servir, a sua comunhão com Deus. Ele começou a ter erros terríveis, ele foi pelo caminho da desobediência. O seu reino, ele não prosperou. E isso nós podemos ver que foi sempre de mal a pior. O pecado sempre abre porta para o pecado, é um abismo que chama outro abismo. E Joás, mergulhado na idolatria, tomou atitudes terríveis, contrariando o propósito de Deus. Muito embora Deus tivesse advertido o rei Joás muitas vezes. Certa vez, o sacerdote Zacarias, que era filho do sacerdote Joiada era o homem que defendeu ele na infância, que livrou da morte, que criou, que orientou e que conduziu Joás ao trono. O sacerdote Joiadas era um grande profeta nas mãos do Senhor. E certa vez,
Joás, ele não ouvindo as mensagens dos profetas, o Espírito de Deus toma o sacerdote Zacarias, que era também profeta, e ele profetizou para o rei Joás e todo o povo de forma brilhante. Nós podemos ver isso, amados, em 2 Crônicas, no capítulo 24, versículos 20 e 21, quando o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, ele começou a profetizar e ele disse: assim diz o Senhor, porque deixaste os mandamentos do Senhor, não prosperareis. Porque deixaste o Senhor, ele também vos deixará. Aquela mensagem profética soou mal aos ouvidos de Joás, ele ficou revoltado. Então ele autoriza o apedrejamento do profeta Zacarias entre o templo e o altar. Ora, Zacarias era filho do homem que havia livrado e conduzido ele ao reino. Aqui nós podemos ver a grande ingratidão do rei Joás, matando o filho daquele homem que havia defendido, ensinado e encaminhado ao trono. Nós vemos que o pecado, ele traz consequências. O pecado deixa o homem cego, cético. O pecado corrompe a ponto do homem ser ingrato e matar o filho daquele homem que tanto lhe ajudou na vida, inclusive conduzindo ele ao poder. Isso nós podemos ver que isto foi gravíssimo aos olhos do Senhor. Nós vemos que Jesus, ele fez referência ao sangue de Zacarias, quando ele falou com os fariseus, com os saduceus, com os doutores da lei, contra os escribas e aqueles que haviam matado os profetas. Jesus, ele disse: desta geração será requerido o sangue dos profetas, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o templo e o altar. Nós podemos ver isso em Lucas, no capítulo 11, os versículos 50 e 51. Deus certamente requererá daqueles que praticam tais crimes. Deus requererá daqueles que praticam pecados abomináveis, principalmente aqueles que diz respeito à idolatria. E aqui nós vemos, quando o homem vai pelos caminhos tortuosos, quando o homem vai pelo caminho da idolatria, nós vemos que as consequências, elas são trágicas, as consequências, elas são inevitáveis, porque Deus certamente cobrará daqueles que cometem tais pecados. Vamos para o segundo ponto da nossa lição: conspiração e morte no reino. Vimos que a idolatria de Joás, ela teve início quando o sacerdote Joiada morreu. Anteriormente, Judá vinha mergulhado na idolatria, mas até o período que o sacerdote Joiada vivia, ele orientou bem o rei Joás e ele andou nos caminhos do Senhor. Mas quando o sacerdote morreu, nós podemos ver que Joás, ele foi pelas influências péssimas, pelas influências dos conselheiros que corromperam Joás, levaram ele à adoração a ídolos, e o seu reinado entrou em decadência de tal ponto terrível que as tropas da Síria invadiram Judá, feriram o rei Joás, ficando ele prostrado em cima de uma cama em consequência dos seus graves pecados. Quando aquelas tropas sírias, elas foram embora, Joás, ao ser visitado pelos seus conselheiros, eles conspiraram contra o rei e tiraram a sua vida em cima da sua própria cama. Então nós podemos ver que é muito perigoso o homem deixar os conselhos divinos. É muito perigoso o homem sair da presença do Senhor para seguir os conselhos daqueles que não têm compromisso com Deus.
É muito perigoso alguém deixar os conselhos de Deus para seguir as orientações de pessoas ímpias. Nós podemos ver que tudo isso aí será cobrado pelo Senhor. Por isso, Joás, ele foi repreendido, mas ele não se retornou, não retrocedeu. Por isso, ele foi punido por causa do seu próprio pecado. Que Deus possa nos abençoar, te conceder uma excelente aula, que Deus possa abençoar também a sua família. Amém, amados? Deus nos abençoe.